Então vamos lá, meus amigos, para quem está presencial, para quem está ao vivo aí. Hoje a gente vai dar uma acelerada nessas 2 horinhas aí, falando da prova. Aí, pessoal de suporte que estudou na turma de exercício, eu falei muito rapidinho, vocês devem lembrar dessa tabela. Eu sei que está em cima agora, não dá para você se planejar muito. Mas dá para você, de hoje, quinta, até sábado, antes da prova, domingo, pensar na sua estratégia de prova, né, pessoal? Isso é muito importante. Você chegar lá, vamos lá, chegou domingo, 1 hora, começou a prova, qual a sua estratégia? Você vai priorizar qual tipo de questão? É muito importante isso, né? Você sair de casa já pensando nisso. Então, só para relembrar, o módulo de conhecimento básico hoje, ele vale muito em relação à prova do concurso anterior, né? Por exemplo, específico antes era 70 pontos, estão vendo aqui, ó. O total da prova era 100, então 35. A módulo de conhecimentos básicos está dando quanto? 25, estão vendo? Então isso te mostra que 35 também, quer dizer, mesma coisa, né? Tem o mesmo peso. E português aí, ó, 15 questões, então é um número significativo. É lógico que vai determinar, são 35 de questões específicas, mas o português tem um peso legal. Então, nessa reta final, não dá para você aprender coisa que você não sabe, a verdade é essa. Mas revisar o que você já sabe, aquilo que você tem receio de esquecer na prova, aquela memorex da vida, né? Vale a pena, tá bom, pessoal? Então, tem que acertar 50% da prova no mínimo. Acertar no mínimo uma questão de cada disciplina de conhecimentos básicos. Então, dessas 3 aqui, precisa só de uma, para você não ser reprovado. Por exemplo, raciocínio lógico quantitativo. Alguns aqui estudaram mais, outros menos. Pelo menos umas vezes você tem que acertar, beleza? Para não ficar eliminado. E no mínimo 16 questões dessa aqui de 35, de conhecimentos específicos. Então, um pouquinho menos de 50%. É lógico que vocês vão fazer de tudo para tirar uma nota muito melhor do que isso, né? Mas você tem que saber lá na hora que no mínimo uma dessa aqui você tem que acertar, né? Uma dessas de conhecimentos básicos, beleza? Então, é importante nessa reta final você pensar na sua estratégia de prova. Chegar domingo e já saber, vai pular todas as questões, vai marcando já bolinha naquela que você sabe, vai ver até a última questão se é grande ou pequena para você separar o seu tempo para fazer. Isso é importante, não chegar na hora e ficar testando o que eu faço agora, né? Tem que chegar seguro. A tua estratégia tem que ser decidida agora, tá bom? Então, quem está em casa, a mesma coisa nessa reta final. O que eu fiz aqui? Entra aqui, lógico quantitativo. Entra aqui dentro, tá? Então, é um exemplo, né? Quem sabe a RLM, pelo menos, consegue se safar, tem que acertar pelo menos uma. Que números da estatística é mais difícil, né? Daqui para domingo, aprender estatística. Tem que acertar pelo menos uma, tá? Tá ali dentro, beleza? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei algumas questões do último concurso aí para treinar, para revisar. Certamente vocês já viram essas questões. É para reforçar conceitos que podem ser repetidos domingo, tá bom? Então, a gente vai falar das 3 matérias. PMBOK, ITU e COBIT. Essa primeira aqui, ele fala de planejamento de projeto. Questão que não é tão trivial, porque algumas alternativas você pode considerar que são válidas para planejamento de projeto. Só que você tem que pensar aqui na melhor. Qual seria, pensando no conceito de planejamento do projeto, qual seria mais correto aqui? Letra C. Porque o planejamento ele é feito ao longo do ciclo de vida, não é isso? Então, pensando em planejamento, é progressivamente realizado o planejamento ao longo do ciclo de vida. Das alternativas, essa é mais próxima do que está no conceito do PMBOK. Porque ele fala aqui, ó, segundo o PMBOK. Entenderam a ideia, pessoal? O conceito de projeto é algo temporário, né? E o planejamento é feito durante todo o ciclo de vida. Você pode fazer... Lembra o conceito lá de ondas sucessivas? Né? Eu detalho mais o que está próximo agora, deixo para detalhar mais para frente o que está distante. Essa é a ideia do planejamento em ondas sucessivas. Esse é o conceito. Agora, o planejamento, não é incorreto falar que ele deveria refletir ou considerar a cultura organizacional. Concorda? Eu tenho que refletir isso. Entenderam? Não está errada totalmente a letra A. Mas o conceito da letra C está mais próximo do que o PMBOK diz. E ele falou, segundo o PMBOK. Tudo bem aqui, pessoal? Então, no último concurso, essa foi uma das questões dessa matéria que não é tão difícil. E aí, dando dicas já para vocês do que estudar nessa reta final,
seria prioritário, principalmente nessas matérias que não tem muitas questões, você saber o básico dessas matérias, né? É lógico, rede, segurança, há uma chance de cair mais profundamente, né? Na matéria de vocês principalmente. Então, por exemplo, depois do intervalo com o Bruno, é focar naquilo que mais vocês têm dúvida, aproveitar e perguntar, né? Ele trabalha lá no IBGE, ele tem uma experiência boa, ele respira o IBGE, então aproveita, que é uma tendência de vir questões pesadas de rede de segurança na prova de vocês, tá bom? As minhas matérias, a tendência é de questões mais light, então é melhor você saber muito mais conteúdo resumido do que querer aprofundar agora, beleza? Claro, é possível cair conteúdo profundo? É possível, mas a chance é menor, tá bom? Essa aqui é uma que sempre caía em questões da CIS Gran Rio, como mudou agora para a FGV, na dúvida, eu falei, não custa nada comentar rapidinho, né? É um assunto que é bastante cobrado em prova de gestão de projetos, é a estrutura organizacional. Então, a gente sabe que tem dois tipos básicos, né? Estrutura funcional, né? Focando no departamento, e estrutura por projeto, que foca o projeto. Então, vai falar em questão se cair, qual dessas estruturas que o gerente de projeto tem mais poder? É por projeto, você vai lembrar disso, né? A funcional, quem tem poder? O gerente funcional, o gerente do departamento, da estrutura hierárquica, né? São os dois extremos, beleza, pessoal? Só que o PMBOK fala no meio termo, que é o tipo matricial. E o matricial é a mistura dos dois. Eu pego um pouco de funcional, pego um pouco de projetizada, bato no liquidificador, né, e sai a matricial. Só que o PMBOK fala o seguinte, você pode colocar mais componente de funcional e menos de projetizado. Aí essa mistura vai ser uma balanceada o quê? Fraca, né? Mais funcional e menos projetizada. Aí ela tende a ser funcional. É a projetizada... Matricial, projetizada. É a matricial fraca, beleza? Mais funcional. Tá até aqui, né? Estão vendo? Ó? Matricial fraca é muito parecida com a funcional. Beleza, pessoal? Aí, quando a banca quer sacanear, vai que acontece isso, ó, pouco ou nenhuma não é parecido com baixa? É igual, mas é diferente, né? Pouca nenhuma é menos do que baixa. Baixa é um pouquinho de autoridade, um pouquinho de recurso, sacou? Então, isso já caiu numa questão do BNDES. O cara foi no detalhe da palavra. Não acontece toda hora isso, né? É exceção da exceção. Tá bom, pessoal? Tem prova que eles colocam só pouca, não colocam nem nenhuma. Que é assim, pouca e baixa, e você começa a se enrolar. Então, você vê que ele fala baixa, moderada, tem baixa aqui, tem baixa ali. Então, essa tabela, você dando uma olhada no sábado, rapidinho, não é ruim, né? Deu um tempinho, dá uma olhada na tabela. Mas saber o mínimo é que são dois tipos, funcional e projetizada. A matricial é a mistura. Se a mistura é mais funcional, é matricial fraca. Se a mistura eu coloco mais elementos de projetizada, matricial forte, né? Quem tem força é o gerente de projetos. Se você observar aqui, né, na matriz forte ou na matricial forte, ele tem poder moderado a alto. Muito poder. Só que na projetizada, alta quase total. Muito mais poder. Beleza? E a balanceada é fácil, né? Balanceada é o meio termo. É como se você colocasse no liquidificador para bater 50% de projetizada e 50% de funcional. Metade mais ou menos. Beleza, pessoal? Então essa tabela aí é só para você lembrar disso. Uma coisa que em projeto, nessa parte inicial, tem muito, é você saber essas considerações aqui em relação a esses três gráficos, né? Antes de ver a questão, só para a gente relembrar, esse gráfico aqui lembra muito o quê? O ciclo de vida do projeto, não é? No início, quantidade de recursos é baixa ou alta? Baixa. Quando saiu o edital do IBGE, você pensou você sozinho, né? Usou uma folha de rascunho, raciocinou qual cargo você vai fazer, você escolheu suporte. No início, você não gastou muita coisa, né? Agora, durante a execução desse projeto, dessa preparação, você gastou seu tempo, gastou dinheiro, não foi isso? Fez inscrição, fez o curso. Então, dá um salto, não dá? Então, o consumo de recursos dá um salto quando? Na execução e diminui no final, que é o tempo do projeto, beleza? Esse gráfico aqui representa o quê? O custo do projeto. Custo do projeto? Pode ser custo do projeto, pode ser também o quê? Custo das mudanças, né? Mudar no início não custa nada, não é? Lá no IBGE, antes...
Aumenta muito, não aumenta? Então, por exemplo, você tinha decidido fazer desenvolvimento. Aí, na hora de fazer a inscrição, mudou. Não custou nada, concorda? No início, você mudou o cargo, escolheu o suporte. Imagina se tivesse mudado depois de ter feito a inscrição. Já era, perdeu, não é? Custou muito. Perdeu o concurso. Entenderam a ideia? Então, no início, mudar as coisas, ouvir as partes interessadas para fazer a mudança no projeto, custa pouco. Com o tempo, custa muito, não custa? E essa aqui é o contrário dessa curva ali, né? No início é alto e no final abaixo. Incerteza. O que mais? No início. E boa, Marcelo, né? Boa, Marcelo. Influência das partes interessadas. No início, você pode ouvir todo mundo, não é? Vai sair o edital aí de outro concurso. Você, no início, pode perguntar. Pô, o que você acha, cara? Faço o cargo A ou o cargo B? No início não custa nada, não é isso? Eu deveria dar poder a todo mundo de me ajudar no início. Agora, com o tempo, a influência tinha que ser menor. Porque essa curva é o inverso do custo. Beleza, pessoal? Das alternativas aqui, tamanho da equipe, qual que é mesmo? Qual curva que é o tamanho da equipe? X. Tamanho da equipe no início pequeno, dá um salto, não dá? O risco, que ele pede respectivamente, né, pessoal? Risco, qual curva que parece mais com risco ali? As incertezas vão diminuindo, o risco vai Isso. No início, o risco, a incerteza é maior. Você vai planejando para reduzir. Beleza, pessoal? Ali pode ser influência das partes interessadas ou incertezas, ou riscos. E custo da mudança? É a segunda, né? Y. No início não custa nada, vai passando o tempo, custa muito mudar. Beleza, pessoal? Então, letra B. Legal? Essa questão você tem que ter cuidado, porque ele pediu respectivamente, né? Tem que ver as curvas e a letra lá que ele associou a cada letra, tá bom? Essa aqui da FGV, como eu já tenho comentado com alguns alunos, na FGV não tem muitas questões de TI, ela não é uma banca assim, muito conhecida, muita experiência em TI, está começando a fazer agora alguns concursos. Então não tem tantas questões. Você observa que essa aqui recente, ó, o cara perguntou aquela correlação, que no final das contas, esse Memorex, você precisa dar uma olhada, tá bom, pessoal? Porque pode cair 2, 3 questões, uma questão só disso. Não vai cair nada daquela coisa complicada, pode cair isso, como essa aqui, né? Então, por exemplo, ele pede um de monitoramento, de planejamento aqui. Primeiro processo de planejamento. Vamos treinar rapidinho? Termo de abertura, que grupo que ele está? Iniciação. Então não pode ser A, beleza? Você pulou A. Planejar aquisição é planejamento? Não precisa decoreba, é lógica, né? Então é. Aí ele pede controle. Realizar a garantia da qualidade é controle? Não, é o quê? Execução, boa. Então você pulou a B. Letra C. Desenvolver o cronograma é planejamento? Lembra daquela dica que eu passei para vocês? Que 4 áreas mais importantes para concurso só tem processo aonde? No planejamento e no monitoramento e controle. Quais são essas 4 áreas? Escopo, tempo, custo e risco. Risco. Tudo bem, pessoal? Escopo, tempo, custo e risco só tem processo em 2 grupos. Planejamento ou monitoramento e controle. Isso te ajuda nessa questão. Só de saber isso, não é? São 22, né? Hã? São 22. 22 no planejamento você está falando. Então, desenvolver o cronograma não tem a ver com tempo? Ou é planejamento ou é controle. Desenvolver cronograma, pela lógica, precisa decorar que é planejamento? Não, se eu estou fazendo um cronograma, eu estou planejando o cronograma. Pensa em você. Você fez um cronograma de estudar para o IBGE. Você está planejando. Entenderam a ideia? Então está certinho. Validar escopo. Escopo é uma das áreas que só tem processo onde? No planejamento ou no monitoramento. Validar tem mais a ver com planejar ou controlar? Controlar. Não matou a questão? Sem saber a decoreba completa. Só de lembrar aquela dica que eu tenho passado para vocês, né? Escopo, tempo, custo e risco, ou é planejamento ou é monitoramento e controle. Legal, pessoal? Então, tem que ser a letra C. Beleza? Porque ele pediu um de monitoramento e um de planejamento. A letra D, mobilizar a equipe. Que grupo que é? Execução. Aí vem a outra dica que eu sempre falo nas aulas. Não, equipe é RH. É execução, mas de que área? RH. Aí tem uma dica lá. RH só tem processo aonde?
ou no planejamento ou na execução. Não pode ser em outro grupo. A tabela está aqui, eu vou te mostrar, beleza, pessoal? Só para relembrar. Então, todos os processos com a palavra equipe, que são 3, são de execução. As equipes executam as coisas. Equipe de execução, beleza? Então, é RH, execução. Identificar a parte interessada. Essa seria mais fácil ainda. Que grupo é esse? Iniciação. Tem nada a ver com monitoramento e controle. Jogava fácil a D, mas por esse item 2. E a letra E? Coletar requisitos. É o quê? Planejamento. Aí você tinha que saber que sequenciar atividades é que grupo? Planejamento. Atividade. Em que área de conhecimento está esse processo? Tempo. 4 processos com a palavra atividade. Eles ficam em tempo. Se eu estou sequenciando, tem mais a ver com planejamento do que controle, concorda? Tempo, ou tem no planejamento, ou tem no monitoramento. Se eu estou sequenciando, eu estou planejando, não é? Lembra lá do teu projeto IBGE? Você sequenciou as atividades, as matérias, não sequenciou? Você pode agora planejar, de hoje para domingo, sequenciar como é que você vai fazer a prova. Você vai fazer qual? Primeiro as específicas, depois as básicas? Primeiro as malucas de fórmula de estatística? Você não pode planejar isso até domingo? Pode. Isso é planejamento, você está sequenciando as atividades. Você vai chegar na prova, por exemplo, aquele assunto que você está com medo de esquecer, anota logo na prova. Né? É uma fórmula, anota lá. Né? Porque se você chegar depois de 3 horas, querer lembrar da fórmula, vai ficar mais difícil, não vai? Talvez, em vez de escrever todas as fórmulas, seja melhor fazer o seguinte, dá uma passada rápida na prova, sequencia lá rapidinho a prova, e olha, caiu aquela matéria que tem que ter decoreba? Anota logo, não caiu? Esquece. Entenderam como é que você faz? Isso é sequenciar atividade. Como é que vai ser a sua sequência da prova? Vai fazer a mais difícil, depois a mais fácil? Não sei. Não tem discursiva para vocês. Essa estratégia, esse planejamento é agora, é antes de domingo. Chegar domingo, ficar nervoso, está perdendo tempo, não está? Está ansioso. Tem que chegar na boa. Chegar aí na boa, é isso que eu vou fazer. Primeiro eu vou passar rápido na prova. Aquelas questões que precisam de fórmula matemática, anota a fórmula. Depois de 3 horas a fórmula está lá. Legal, pessoal? Isso é planejamento, não pode ser controle, né? Planejamento. Tudo bem aqui, pessoal? Tentei assim fazer um resumão rápido dessa questão para te lembrar dessa tabela aqui, ok? Essa tabela não adianta você decorar essa tabela um ano antes da prova, 2 meses antes. Esse é o momento de você relembrar a tabela. É nessa reta final, beleza? Não. Também não precisa querer decorar tudo de hoje para domingo. Tenta destacar, né? Escopo, tempo e custo, só tem planejamento e monitoramento, por exemplo. Iniciação. Começa com iniciação e encerramento, só tem 2, né? Iniciação é fazer o termo de abertura e identificar a parte interessada, só tem 2. Se ele falar diferente, errada a questão. Se falar certo, cravou a questão. Então, são mais fácil começar com esses 2 do que começar com todos, né? Atividade, eu falei, fica em tempo. Enfim, aquelas dicas básicas que você pode usar. Eu coloquei aqui a versão 5, pessoal. No edital de vocês não tem dizendo se vai ser 4 ou 5. Eu acredito, como a FGV já cobrou a versão 5 em outras provas, há uma tendência de cobrar 5. Legal? Coloquei em vermelhinho que vem novo, renomeado azul, verdinho transferido. O que você vai ter que lembrar mais fortemente disso aqui, se ele cobrar a versão 5 lá na hora, é saber que a significativa mudança foi uma nova área de conhecimento, não é isso? Chamada partes interessadas. Mas ele pode perguntar quais os processos, quer dizer, em que área de conhecimento ficavam os processos que agora estão na parte interessada. Em que área de conhecimento ficavam esses processos antes, na versão 4? Comunicação. Legal? Isso pode ficar em prova, né? De onde vieram alguns processos que agora estão em partes interessadas? Comunicação. Se ele cobrar a versão 4 e mencionar, identificar a parte interessada, você tem que saber que esse processo ficava em comunicação. Legal? Vai que ele cobre a versão 4 para vocês. É o único que foi preenchido também, né? Teve um aqui, gerenciar envolvimento, que ele renomeou. Aí mais renomeado que transferido. O processo que caiu da Sesgra Rio, validar escopo. Antigamente era o que esse processo? Não, controlar está aqui, verificar. Porque o controlar existe. Aí, já caiu em prova, vai que cai de novo, né? Qual a diferença entre validar escopo e controlar escopo? Quem lembra aí essa diferença de um para o outro?
Um é aceite, boa. Qual que é aceite? Validar, boa. Validar tem 100 requisitos para serem entregues. Eu vou ter que validar a entrega com o cliente, com o patrocinador. Ele vai me dar o aceite, eu recebi. Isso é validar, antes chamava verificar escopo. Validar ficou melhor, não ficou? Estou validando com o cliente se ele concorda, beleza. E controlar sugestivo, eu estou controlando o escopo. Em que sentido? Estou entregando... O que eu combinei, eu estou entregando, nem mais, nem menos, é a evolução das entregas, beleza? Então isso é importante, que pode cair em prova essa diferença, tá bom? Que mais aqui? Integração é a única área que tem processo de ponta a ponta, né? Em todos os grupos, estão vendo aqui? Que mais? RH é a única área de conhecimento que não tem processo de monitoramento e controle, estão vendo aqui, ó? Isso é uma coisa que pode cair em prova, de sacanagem se a banca quiser, né? Todos os processos, pela lógica, não deveriam ter um para controle? Deveriam. RH não tem. Está muito na execução, beleza? O processo gerenciar a equipe, ele tem esse viés de acompanhar o desempenho das equipes, controlar, entenderam a ideia? O único que não tem. Todos têm um processo, pelo menos, de monitoramento e controle. O RH não tem porque o processo de gerenciar a equipe já tem um pouco desse viés de acompanhar os resultados das equipes. Beleza, pessoal? Desenvolver tem a ver com treinamento, equipe. Mobilizar tem a ver com o quê? Garantir a disponibilidade das equipes. Ok, meus amigos? Então, mobilizar a equipe, isso cai em prova, né? Qual o objetivo principal do processo mobilizar a equipe? Confirmar a disponibilidade. Porque você planeja que o João vai estar disponível daqui a 3 meses, não planeja? Chega a 3 meses, ele vai esquecer, não vai? Ou o chefe dele vai dar outra atribuição para ele, não vai? Você tem que confirmar antes, uma semana antes, no processo mobilizar a equipe, se o cara está disponível mesmo. Confirmar o que foi combinado antes. Legal? A necessidade de paralelismo também. Se o cara não tiver disponível, você vai ter que pensar talvez em alternativas. Uma delas é paralelismo. Beleza? Não, boa. Motivar tem a ver com desenvolver e gerenciar, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, quem puder aí até domingo, dá uma olhada. O teu desafio não tem jeito, né? Concurso é gestão de riscos, pessoal. Você pode estudar isso aqui e não cair nada, mas pode cair, não pode? Então, pelo menos, para não dizer que você não viu nada, quem está na reta final aí, dá uma paquerada aqui, né? Coloca lá no celular e fala assim, toda vez que me der dor de barriga, eu vou no banheiro e vou abrir essa tela. Tá bom. Né? Ou algum lugar, cara, anota lá, vê, engarrafamento, né? Porque você não tem só essa. Só da minha matéria você tem do AIT e do COVID também. Né? Então, o que você puder paquerar é válido. Isso. O que puder fazer tá valendo, beleza? Aqui rapidinho, para a gente relembrar conceitos importantes. Qual a diferença do TAP e o PGP, hein? São 2 documentos importantes, não são? Qual a diferença básica? PGP tem todo o projeto, mas o TAP também tem todo o projeto? O TAP tem as intenções, tem a visão macro. Boa. Mas os dois têm todo o conteúdo, não tem? Um num detalhe maior, que é o PGP, e outro num detalhe menor. Quer ver um desenho que vocês devem lembrar em aula que eu faço? O TAP vai ser isso aqui, né? Tem que ser uma coisa simplificada que você vai pegar o aceite. Isso aí. Para você poder fazer o projeto. O GT usa o... Quem faz o TAP, hein? Cai na prova assim para vocês. Qual a parte interessada que faz o TAP? Patrocinador. Muito bem. Ele pode delegar para o gerente de projeto? Pode, mas em princípio quem faz é o patrocinador, porque é o que ele falou, são as intenções. Aqui, beleza? Aqui é a parte estratégica, legal? Quem tem essa informação mais é o patrocinador. Qual o principal objetivo do TAP, hein? Dar início, aprovar o projeto, beleza? Então quem assina aqui no final, patrocinador falando, ó, está autorizado. Então, o principal objetivo do TAP é aprovar o projeto, se ele vai ou não. Aqui tem o que então, pessoal? Tudo um pouquinho. Que tudo é esse? Tem um pouquinho do escopo,
Tem um pouquinho do tempo, do cronograma. Não é um cronograma, é um marco, né? Tem o custo. Ou seja, as 10 áreas de conhecimento estão ali. Só que é um resumo, é uma ideia do que eu quero fazer. Aí, é uma ideia em alto nível dos executivos, que eles entendem que esse projeto tem que entregar, beleza? Então, isso está em que grupo de processo? Na iniciação, por isso. Lembra lá? Desenvolver o termo de abertura. É por isso que está na iniciação. A iniciação é um macro de tudo. Legal? Com esse cara aprovado, uma das coisas desse conteúdo é o gerente de projeto. Beleza? Quando aprova o TAP, o termo de abertura, define-se quem é o gerente de projeto. Aí ele começa a fazer o PGP. Entenderam a ideia? Então o PGP, ele também vai ter um pouco de cada coisa. Quer dizer, vai ter todo o conteúdo, só que agora o conteúdo é maior, é mais detalhado. Vou pegar só um exemplo básico. O escopo. Ali no TAP vai ser um resumo. Ó, o escopo desse projeto é entregar um sistema que tem as funcionalidades mais importantes para a empresa. Sei lá, vai ter lá uma visão. Aqui no PGP vai ter o que, pessoal? O documento chamado declaração de escopo, com 50 páginas, 500 páginas, vou exagerar aqui. Beleza? Aqui vai ter o que também? Associado ao PGP? A tal da EAP, com os 100 requisitos e dividindo e quebrando em partes menores. A última parte chama o quê, hein? Pacote de trabalho. Entenderam a ideia? A diferença dos dois documentos? Eles se complementam. TAP, resumão de tudo, muito importante, a prova. Aqui, detalhamento. Justamente aí, quando eu detalho, eu não estou reduzindo as incertezas? Lembra lá daquele gráfico, né? Quando eu detalho para saber melhor. Espera aí, o cara falou que vai aprovar aqui 100 mil reais de custo. E eu tenho que fazer isso em 12 meses. É uma intenção, a palavra que ele usou ali, que ele está certo, é uma intenção. No planejamento, esta intenção vai ser confirmada ou não. Não é? Pode ser que no planejamento ele veja assim, não, cara, não dá para fazer isso com 100 mil, eu preciso de 300. Pode acontecer isso, não pode? Pode. Pô, 12 meses, tá maluco, 24 meses. É possível isso acontecer. Por isso é que a linha de base do escopo, do tempo e do custo acontece onde? No planejamento, no PGP. Entenderam a ideia? Apesar do cara falar que quer gastar tanto aqui no TAP, eu só vou saber de fato quando eu vou gastar onde? No PGP. Então, lembra lá, um projeto tem 3 linhas de base. Linha de base do escopo, do tempo e do custo. Não é isso? Aqui, ó. Aqui tem a aprovação de todas as partes interessadas. A partir daí você vai executar o projeto. Legal? Então, se houve um chute errado no TAP, eu conserto aqui. Existe para isso o planejamento. Por isso que eu coloco um gerente de projetos para fazer esse trabalho. A intenção dele é essa. Falando em linha de base, pode cair em prova, já caiu algumas vezes. Quais são os 3 componentes da linha de base do escopo? Quem lembra aí? Declaração de escopo, EAP e dicionário do EAP. Boa, 3 coisas. Na versão 5, se cair para vocês domingo, em vez de declaração de escopo, chama o quê? Especificação do escopo. É sinônimo agora, beleza, pessoal? Então pode ser especificação, pode ser declaração do escopo. Diferença básica. Não sei se eu coloquei aqui. Ah, coloquei, ó. Está até aqui. Qual a diferença, então, já aproveitando esse slide, para a gente relembrar? Aqui a gente vai fazer isso, relembrar o que é mais importante, que tem mais chance de cair na prova domingo, tá bom, pessoal? Qual a diferença básica entre a declaração do escopo, ou especificação, e a EAP? Isso vai cair para você marcar X, lógico, né? Não vai ser discursiva a tua prova. Mas para treinar, para reforçar aqui o que você já sabe. Qual a diferença básica, hein? Administra melhor EAP, organizado, visualização, né? 100% do escopo que está na declaração tem que estar aqui também. A diferença é a forma, não é? A gente não fala que uma imagem diz mais que 1000 palavras. Imagina você como gerente de projeto, melhor, como patrocinador, como parte interessada, você recebeu a declaração do escopo, a especificação com 500 páginas. Você vai ler as 500 páginas? Cá entre nós? Você não vai ler. Atividades, cuidado. A EAP tem atividade?
Tarefa, pacote de trabalho ou entrega, pode. Atividade não conta aqui. Isso, vai estar escrito. É só você ver um exemplo. Vocês aí, atividade é BPM ou cronograma no PMBOK. Cronograma. Como o BPM não vai cair para vocês, não vou nem falar. Não cai nessa prova BPM. Exemplo prático. Como é importante EP em detrimento, ou melhor, em complemento à declaração de escopo. Vocês quando assinaram o Facebook, lá, Gmail, qualquer coisa, não vem lá escrito? Leia o contrato, né? Aí todo mundo lê, não lê? E fala, eu li e aceito. Só tem mentiroso, cara, não é não? Todo mundo marca, eu li e aceito. Mentira. Você não vai ler lá. Parabéns. Um monte de coisa eu não entendo nada, mas eu leio para dizer que não li. Mas, e concorda? Mesmo sem concordar, você concorda, não concorda? Faz bem. Então, esse sempre foi bom. De todos na sala, só você que lê, né? Por isso que é bom fazer EP. Então, o PMBOK valoriza muito a EP. Por isso que ela cai muito em prova. Beleza, pessoal? Tem até uma questão de EP aqui que você vai ver que caiu no FGV. Legal? A gente vai ver essa questão. É importante porque ela mostra o todo do projeto, né? Ela te dá uma visão completa de maneira mais visual. Todo mundo entende melhor. As pessoas se enxergam, né? Ah, esse componente aqui é comigo, eu que vou fazê-lo, do início ao fim. Bacana. O cara se sente proprietário do projeto. Tudo escrito, não está claro muitas vezes, tá bom? Falando aí em caminho crítico, essa questão rapidinho, pessoal, ele pede lá qual é o caminho crítico, a duração, né, do caminho crítico. Dicionário da EP, dicionário de dados não. Dicionário do EP. Da linha de base do escopo. Tá? E aqui, meus amigos? 9. Cuidado que parece certo, não é isso? Caminho crítico é sempre a maior duração, não é? Eu não conto quantas atividades tem, não é isso. Eu conto das atividades a maior duração, não é assim? O perigo aqui é que você olha assim, geralmente, né? Pá! Se você somar aqui, vai dar 7, não vai? 2, 4, 6, 7. E tem a letra C aqui, lógico, 7. Na hora das aulas aqui, eu deixo o cara fazer rapidinho, de propósito, né? Para ter cuidado, não errar na prova. Tem que ter cuidado dessa setinha aqui, não é? Então é outro caminho. B, D e E. E de sacanagem o cara colocou 5 meses aqui. 5, 7, 9. Então 9, quem marcou, mandou bem. Isso aqui é só para te lembrar, pessoal. Claro, é importante o caminho crítico, pode ser que caia na prova domingo. Mas é principalmente te dar uma dica que você lá na hora da prova, você tem que ter muito cuidado com as questões mais fáceis, né? Porque é mais fácil, você pode se sentir tão autoconfiante e aí você pode errar. Esse é o maior perigo do concurso. Porque errar difícil, todo mundo erra, não é? Eu brinco em sala, vocês devem lembrar, questão fácil como essa, você está batendo pênalti. É obrigação de converter de quem bate, não é? Então você tem que ter cuidado. Mira no canto e chuta forte, o goleiro não pega nunca. Questão fácil é assim, olha, cuidado e marca com certeza. Não faz correndo só porque é fácil. Questão maluca, difícil, vai ter também domingo. O que não pode é você ficar nervoso. É questão maluca domingo, pensa assim, nem o professor faz essa. Pula, vai pulando, cara. Não se estressa, você tem 70 questões para fazer. Se errar 10, está valendo, ótimo, entenderam? 10 maluca, pula toda, não perde tempo. Deu tempo, depois volta nelas. Porque questão maluca, você agora é o goleiro. Se você defender, você é o herói. Se você levar gol, alguém vai brigar contigo? Não, é obrigação de quem bate. Então, questão fácil. Cuidado, não queira fazer correndo a questão fácil, pelo contrário, faça com responsabilidade. A questão é fácil, dê mais atenção para ela. Pera, essa aqui é fácil, essa aqui eu tenho que garantir, mais uma. Questão difícil, deixa para o final da prova. No final deu tempo, olha lá, tenta eliminar e tal. Legal, pessoal? Então aqui vale para todas as questões que você vai fazer domingo. Porque se você errar uma fácil, vai passar um caminhão na sua frente. Errar uma difícil, não vai ser tão problema, porque muita gente vai errar. É normal, numa prova de concurso, as pessoas errarem as questões malucas, tá bom?
Essa aqui, pessoal, ele está perguntando da técnica paramétrica. Não precisa ler, não. Pensa das técnicas para estimativa, né? Qual que é a paramétrica aqui? Pensa lá rapidinho.